Meu nome é Alexandre Montrimas, hoje eu tenho 38 anos. Joguei futebol durante 20 anos, parei de jogar com 33, fui goleiro profissional. Parei de jogar cedo, parei de jogar disputando a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, ganhava bem. Já pensando no fim da carreira, já com 33, eu sempre pensei muito, né, o que eu vou fazer pós, então eu comecei a me preparar muito cedo. Eu lancei o livro Futebol Sonho e Ilusão, sem pretensão de parar de jogar, apenas para ir me preparando. E quando o livro veio à tona, um capítulo do livro chamou muita atenção de todo mundo, que eu falo dentro de vários abusos que acontecem no futebol. O livro, né, Futebol Sonho e Ilusão, tem os dois lados da história, e um capítulo fala sobre abuso sexual. E eu fui chamado pela Fundação Abrinq para palestrar numa campanha deles, e depois que eu dei essa primeira palestra, envolveu mais ou menos 600 crianças, eu fui sugado do futebol. Eu percebi que a minha missão não era mais jogar futebol, eu percebi que eu realmente em cima de um palco, falando com jovem criança de um assunto que as pessoas não fazem ideia de como falar com um jovem como uma criança, eu percebi que ali era o meu lugar, e desde então eu venho aí palestrando em clubes e em comunidades falando sobre esse assunto. Como todos os clubes na época não tinha assistente social, as pessoas que tomavam conta do clube eram pessoas que não estavam preparadas para lidar com jovens e adolescentes, não estavam, tanto que chegava a ficar garotos no alojamento 2, 3 anos sem ir para casa. Hoje em dia, um assistente social, ano novo, Natal, o pessoal passava debaixo da arquibancada. Às vezes eu levava um ou outro amigo para casa, mas você imagina para um garoto de 16 anos, você passar o Natal, a virada do ano novo, embaixo de uma arquibancada, sem ceia, sem nada. Então, e isso tudo contribui para o que a gente vai falar do abuso sexual, né? Porque ele está numa situação totalmente vulnerável. E eu até falo, né? Não é que só existe jogador de futebol bom quem vem de uma realidade difícil, é que só aguenta ficar quase que quem não tem outra opção. Eu lembro de ter roupeiro e massagista que enquanto nós tomávamos banho, isso com 14 anos de idade, quando a gente tomava banho, ele ficava ali olhando a gente. Ficava olhando para uma satisfação dele, sexual. Ficava brincando com o nosso órgão sexual, né? E aquilo tudo era levado como uma brincadeira. Ele não tocava na gente. E eu fui entender depois que aquilo por si só, com uma criança de 13 para 14 anos, é considerado abuso sexual. Um adulto que olha uma criança nu para uma satisfação sexual pessoal, é considerado abuso. Mas sempre com brincadeira. Ó, vai lá, ó, esconde e tal, e mostra. E depois a gente começa a escutar histórias, né? Do diretor, do treinador, mas sempre meio distante, né? Não fazia ideia disso. Não fazia ideia, e o mais engraçado de tudo, né? É que mesmo depois de tudo isso, eu ainda não sabia que eu tinha visto abuso, que eu tinha passado por assédio, porque hoje eu entendo e hoje eu explico nas palestras, a gente vai falar sobre isso, o que o abuso sexual em jovem criança, ele não necessariamente precisa haver o toque. Então, depois que fui entender isso, comecei a ver o quanto eu fui exposto a isso. Uma coisa que eu sabia que acontecia muito eram os garotos que moravam no alojamento, e aí todas as idades que você imagina, desde o mais novo de 14 anos até o mais velho de 20 anos, que eles se prostituíam, e aí a palavra não é bem prostituir, ele está numa situação de vulnerabilidade total, tanto de sonho, como de dinheiro, como de necessidade, e aí ele saía, esses meninos saíam com os predadores, assim que eu chamo os abusadores, né, porque o predador olhava aquela situação como presas, fáceis, e a presa sempre presa porque ela está fácil para o predador. E ali num alojamento, um monte de jovem junto, sem dinheiro, atrás de um sonho, com o glamour, né, que o futebol envolve glamour, então presas fáceis.
E aí eu lembro, cara, de jogadores que depois vieram jogar em seleção brasileira. Jogadores que vieram a ter muito nome, ganhar muito dinheiro depois, saíam com esses caras, na sua maioria homens, porque existe também as mulheres. O abuso ele pode vir de várias maneiras, coerção, estupro, voyeurismo, exibicionismo, sedução. A sedução ela é um abuso, depende da idade, depende da situação, depende de várias coisas, né? Então, mas eu fui entender isso depois. Então, quando essa situação acontecia com esses meninos, garotos, que na época eram até mais velhos que eu, alguns, a gente primeiro que zoava pra caramba. Por que zoava? Porque isso não era velado. Isso era tão comum que o cara, quando voltava de um encontro desse, com uma chuteira nova ou com uma calça jeans na época, que a gente tá falando que o pessoal não tinha dinheiro mesmo. Cara, eu posso dizer que assim, ó, 97 a 99% o perfil desses jovens que passavam por isso, a característica, se eu for separar uma característica deles, não é nem deles, é a relação, a falta de relação com pai e mãe. Então, a ausência do pai e mãe próximo. E o próximo que eu falo não é fisicamente. Então, era muito característico os meninos que passavam por isso, ou se deixavam passar por isso, se escolhiam, poxa, vou sair com ele, ou que chegavam abusados, ou que escolhiam sair com um treinador, com um diretor e tal, eram meninos que não tinham uma relação próxima com os pais. Federações zero, tá? Federações zero. Zero até porque a federação não entende que isso é uma preocupação dela. Eu falo porque antes de entrar no sindicato aqui, eu tive uma reunião com o presidente da Federação Paulista sobre esse assunto. Já tive reunião na CBF sobre isso. E poderia ser feito muita coisa, campanha informativa mesmo, mas não campanha para inglês ver, né? Campanha realmente informativa para levar essa consciência para as pessoas. Teriam essa arma, tem futebol na mão, mas não fazem. Por quê? Não sei. Assim, primeiro que para denunciar, você precisa entender que é crime. Né? Então, na época que eu vivi isso aí, do que eu vivi, eu nunca entendi que isso era, nem sabia que isso era crime. Era uma questão de você querer fazer ou não querer fazer, mas crime? Não. Como é que eu vou denunciar? Como é que eu vou consertar um carro se eu não sei nem que ele está quebrado? Em uma palavra? Difícil, hein? Em abuso sexual no esporte eu vou usar o que eu estou falando aqui, é informação. A informação ela vai servir para que essa palavra fique no passado. Enquanto as pessoas não souberem que isso não é assunto que a gente só vê no Jornal Nacional, que isso não é assunto que só acontece na família dos outros, e como acontece, de que maneira, que não tem classe social, não tem, apesar de estar mais presente em situações mais vulneráveis socialmente, mas ele acontece em todas as classes sociais, em todos os sentidos. Então, informação é a palavra-chave.